Oi gente, tudo bem? O Lucas aqui de novo, para convidar vocês para mais uma entrevista show de bola que a gente teve. Bom, nós vamos falar hoje sobre o esporte e quais os benefícios, quais os desafios que tem essa modalidade que está na humanidade há milhares de anos. Nós sabemos dos benefícios que tem para a saúde, para a parte psicológica, mental, mas quando a gente pensa no esporte, tem muitas variantes e variáveis aí que nós podemos pensar. E para a entrevista de hoje, a gente convidou uma pessoa específica e muito capacitada para falar sobre esporte. O convidado de hoje é Bird, ele é secretário do esporte na cidade de Itaí. Convidamos ele para trocar uma ideia, bater um papo e tirar dúvidas das diferenças que o esporte traz e também explicar um pouco dos desafios que é estar à frente de uma secretaria na pandemia e quais os projetos que eles desenvolveram para a cidade de Itaí. Bom, você que é morador dessa cidade já sabe do reflexo do trabalho. Então ele vai explicar um pouco para a gente como foi esse trabalho, como tem sido esse desafio diário e vai explicar os desafios que é estar à frente dessa pasta tão importante no município. Vem com a gente. Bom, gente, um dia especial, estamos aqui com essa fera, secretário de esporte de Itaí, Bird, esse cara que é pequenininho, né, bicho? O cara é um monstro. Ele vai falar um pouco da história dele pra gente, da experiência que ele tem no campo do esporte e contar um pouco dos desafios que tem sido estar à frente da secretaria aqui em Itaí, tá bom? Antes de mais nada, vamos apresentar o currículo dessa fera aí. Bird, fala um pouco do seu currículo pra gente aí. Tudo bem, pessoal? Sou o Haroldo, né, Ratzfeld Júnior, mais conhecido como Bird, né? O pessoal me chama de Bird há mais de 16 anos. Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Psicologia, pós-graduado em Neurociência e estou me formando agora em Gestão do Esporte, ou seja, fazendo pós-graduação. Sou técnico e fui técnico de basquetebol em categorias formativas há mais de 15 anos, né? Tive algumas experiências aí como auxiliar técnico em Chapecó, auxiliar técnico lá em Castro, no Paraná, na Copa Nacional, né? A gente foi campeão paulista aqui pelo Centro Avariense da Liga Paulista e por aí vai. É um caminho longo, dolorido e ao mesmo tempo gratificante. Muito bem. Currículo grande essa fera aí, né, meu? Itaí tá legal porque tem um peso, tem um secretário de esporte com tanta experiência, assim. Eu acho que é um viés interessante para a gente pensar a capacitação e a experiência que ele tem e o que ele pode agregar para a cidade de Itaí. Não só para Itaí, mas para a região, porque nós podemos pensar assim, né, Bird? Sim, sempre, né? E onde você nasceu, cara? Eu sou avariense e com 16 anos eu fui morar em Curitiba. De Curitiba eu fui para Porto Alegre eu fui para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso eu voltei para cá e estou aqui até hoje. O cara é um cigano então, hein? E aí, nessas experiências, o que você mais gostou? Então, de maneira geral, você viveu bastante estado, então não tem um lugar específico que você ficou. Não, exatamente não, mas tudo isso através do esporte, né? Desde menino já jogador, né? Dos 14 anos, joguei basquete. Comecei com 15 anos já na minha primeira equipe de fora, que foi o Ciclo Militar, exatamente Curitiba, né? Sim. Uma experiência bacana. Depois fui para Porto Alegre também. Sempre andando pelo Brasil, mas assim como atleta, né? Nada como para morar definitivamente. E era na época juvenil, então? Você juvenil. Comecei infanto, anos, né? Juvenil, fui até meus 21 anos aí como jogador. Ah, sim. Depois vim para cá, aí decidi fazer a faculdade de Educação Física, cursei, me formei. Me interessei pela área da gestão, de técnico, né? E estou aí até hoje, nessa correria de sempre. Pô, ele falou pra gente um pouco da experiência, né? E, Bird, você pode fazer um pouquinho mais de cada time que você passou pra gente conhecer um pouquinho mais como foi a sua experiência específica em cada time? Sim, tranquilo. Pra gente é muito, assim, no meu caso foi um crescimento muito bacana, né? Eu saio de uma cidade que tem 60 mil habitantes na época, que é Avaré, e vou para uma cidade já de 2 milhões de habitantes. Então há uma mudança de evolução grande, né? Inclusive de cultura. Que a primeira cidade que eu fui jogar foi Curitiba, no Paraná. Tive uma breve passagem no Círculo Militar do Paraná. Coxinha, grande abraço, se estiver vendo aí. Pô. e logo em seguida eu fui para Porto Alegre, né? Ainda na época existia uma coisa chamada Copa Caixa Brasil. E tinham N times do Brasil, né? Então a gente tinha essa experiência de poder jogar um pouco em vários lugares. O que hoje eu já vejo um pouco mais de dificuldade nessa gestão que hoje encontra o Brasil em parte de esporte. Fui para Porto Alegre, joguei no Petrópolis Tênis Clube
e depois eu fui para Campo Grande e terminei lá no Sociedade Esportiva Independente, que era um time de futebol de salão, e inventou de fazer um time de basquete na época, e eu fui no meio desse funil aí, fiquei lá um pouco e acabei voltando para cá. Aí voltando para cá, fiz a minha faculdade. Ah, sim. E você chegou a se profissionalizar? No basquete, acho que o profissional em si, ele dá uma caída, né? Se a gente pensar nessa questão, acho que o profissional de basquetebol ele passou a surgir de uns tempos para cá. Quando a gente era juvenil, não constava muito, mas ganhava escola, né? O círculo militar eu fiz uma boa escola, então também nos ajuda, né? Quando a gente é juvenil, a gente não tem a questão monetária, mas tem estudo, então tem uma formação que eu acho que é válida, né? Se a gente souber aproveitar, a gente consegue melhorar bem essa parte. Interessante, cara. Interessante. Sim, sim. E qual é a sua visão? Eu quero uma opinião pessoal, ok? Não quero que a gente tenha em livro, que a gente vê. Que o cara vai buscar no Google agora e vai encontrar. Não é isso. Pro Bird, o que é o esporte? Qual a sua definição de esporte? É vida. Acho que o esporte é a melhor maneira de nós aí nos construirmos e evoluirmos dia a dia, através de decepções, através de vitórias, derrotas, né? O esporte é o que a gente enfrenta todo dia na nossa vida. Eu acredito que seja isso. Eu não tenho uma outra definição a não ser vida. Não tem outra. Pelo menos para mim é uma coisa muito forte. Eu estou com 39 anos, são 30 deles dedicados ao esporte. Então eu posso dizer para você que é a minha vida. Bom, Bird, você acabou de falar que esporte é vida. Uma bela definição. Qual a importância do esporte na vida do indivíduo e na sociedade? Bom, quando a gente fala em questão individual, né? Cada um vai levar o esporte de uma certa maneira. É por isso que eu sempre falo hoje no papel de gestor que a gente não pode frustrar a criança, porque a partir do momento que você frustra ela através do esporte, ela não vai imaginar que, por exemplo, foi um erro de alguém que ocasionou. Então ela leva isso para a vida, acaba não fazendo esporte ou outra coisa, porque ela leva exatamente essa função que você falou, que é uma coisa muito individual, né? Na questão coletiva, nós estamos falando de ajuda mútua, né? Então, aí vai muito, se a gente for pensar em esporte, não em lazer, que é uma grande diferença. Se eu pensar em esporte, na questão coletiva, nós precisamos ter a ajuda mútua, ou seja, se você não faz o que é preciso, eu também não ganho. Então, é uma questão de troca, sim, e ela tem que ser evolutiva para todos eles. Se você se dedicar menos, eu também não ganho. Se eu me dedicar mais e você menos, nós não vamos ganhar da mesma maneira. Então, eu também encaro isso, que a questão coletiva em relação ao esporte, ela é muito necessária. Pensando em questão coletiva de lazer, aí é uma coisa que a gente está indo para se divertir, uma coisa voltada para a saúde, né? Que também a gente pode encarar na questão coletiva de algo diferente, a questão de amizade, a questão de propagação da atividade física, saúde, o que é diferente um pouco da gestão esportiva em competição. Boa, boa. Aqui a nossa próxima pergunta, inclusive, qual a diferença entre atividade física e exercício físico? Porque a gente vai cair, porque o esporte ele tem essas ramificações. É interessante a gente deixar bem claro aqui, porque mais para frente na entrevista ele vai explicar a função da secretaria e vai cair um pouco nisso, né? Qual a diferença, Bird, então? Tá. Atividade física exatamente engloba tudo aquilo que eu posso fazer de forma a se mover o corpo. Por exemplo, uma caminhada, vamos jogar um bate-bola coletivo lá, vamos jogar um basquete, vamos fazer alguma coisa em relação à base de atividade física coletiva. É o que a gente pode tentar colocar. Por exemplo, a atividade física é exatamente isso, né? O ato de se mover, né? Eu levantei, fui para casa, fui limpar minha casa. Pode-se considerar um ato de atividade física, mas um ato de atividade física natural, aquilo que talvez eu não trouxe para mim como conhecimento. Eu estou fazendo porque do nada eu estou fazendo. É uma coisa que o meu cérebro já marcou isso há muito tempo e eu vou e faço. É uma atividade física. Quando a gente fala de exercício físico bem direcionado, aí já muda um pouquinho. Aí vai muito mais as questões do professor, a metodologia daquilo que ele está fazendo. Se é uma academia, existem os movimentos com as posições corretas. Se é o basquetebol, tem o movimento da bandeja correto, tem toda aquela nomenclatura para se fazer, né? Então, são tópicos um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo voltado para o resumo total, que é a atividade física, né? Que é a gestão geral disso. Ah. E, cara, dentro do esporte, você falou dessas diferenças. Então, qual a diferença do esporte de alto rendimento, por exemplo? O alto rendimento, eu acho que a gente não pode nem pensar em balizar o esporte brasileiro, por exemplo, como só alto rendimento, né? Exato. Se nós balizarmos só alto rendimento, a gente vai descobrir poucas pessoas, porque nós não trabalhamos a questão da atividade física pelo prazer, né? A partir do momento que se perde o prazer a algo que se faz, acaba não indo mais à frente. Aí cai naquela preposição que nós fizemos agora há pouco sobre você frustrar alguém numa atividade física. Ela acaba entendendo que aquilo foi feito pelo esporte, não pelo erro de alguém, e ela não quer mais participar. Quando a gente fala em alto rendimento, eu separo o atleta de jogador, por exemplo.
Hoje eu sou jogador, eu tô gordo, eu vou lá, bato uma bola, né? Faço. Atleta é o cara que levanta todo dia o mesmo horário, se dedica total àquilo, alimentação, treino, né? Ele se qualifica para aquilo. Chega num ponto, ele vai procurar melhorar de outra maneira, vai fazer um outro tipo de trabalho, vai trabalhar uma psicologia, vai trabalhar algo que possa fazer ele render mais que os outros jogadores. Então, o alto rendimento é uma coisa que para você viver sempre nessa proposição, rapaz, é muito difícil, né? Quem é atleta sabe, quem foi atleta sabe que não é uma coisa tão fácil de fazer. E quando nós falamos de questão esportiva dentro do Brasil, a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. E por quê? Qual a sua percepção da dificuldade do Brasil? É estrutural? É incentivo? Qual a sua percepção hoje pelo esporte como gestor e não mais como atleta? Tá, cara, nós temos uma lei de 1941, a primeira lei nacional do Brasil em relação à atividade esportiva, que ela fez 80 anos agora, nós estamos em 2021, e ela sofreu pouquíssimas mudanças. Nós tivemos aí a Lei Pelé, que foi uma lei que mudou-se algumas coisas que era a antiga Lei Zico, e agora, recentemente, não me lembro o ano, 2000 e alguma coisa, a Lei Teutônio Vilela. Então é muito difícil, né? Nós não temos um plano nacional brasileiro esportivo, então a gente não tem como nortear alguns conceitos. A gente segue o nosso próprio conceito, mas falta, assim como alguns países vizinhos nossos, eles têm os próprios conceitos que todos eles seguem, né? Não significa que é o mais correto, porém é o menos, você pode errar menos, né? Seria mais assertivo do que você ter cada um ter uma preposição para fazer e a gente segue cada um do seu jeito. Não significa que você está errando, não significa que eu estou errando. Sim. Mas talvez por questão de conceito nós chegaríamos ao mesmo ponto, facilita para uma nação inteira, né? Com certeza. Então acredito que seja assim. Quais os benefícios do esporte, então? Depois você falou dessas diferenças, falou um pouco do atleta, qual a diferença ou quais os benefícios que o esporte traz na vida da pessoa? Bom, acho que o principal é o fator saúde. Quando a gente está falando principalmente agora nessa questão de pandemia, eu acho que o vínculo saúde, mental, físico, né? A gente pode estar, ao mesmo tempo, como eu disse, tendo uma posição assertiva ou uma posição errônea, porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Antes da pandemia, por exemplo, o benefício para uma criança ou para um deficiente físico é exatamente o ato de mover o corpo. Então, quanto mais se movimenta, mais benefício a gente traz, né, para o nosso dia a dia, para o nosso coração, para a nossa saúde. Consequentemente, você traz isso como um elo, porque a prática da atividade física ela não termina só na atividade física, né? Você tem a questão da geração de saúde, uma geração cultural melhor, um entendimento, de repente, de ter uma gestão, como você corre muito em lugar, espaço, caminhada, existe aquela questão, não pode deixar sujo, então tem uma questão cultural de preservação do meio ambiente. Eu acho que o esporte ele fomenta diversas proporções ali, que através dele a gente acaba aprendendo mais. Eu acredito que, por exemplo, o maior meio de intervenção hoje eu vejo o esporte. Você chega numa favela, a primeira parte que vai chegar é a atividade física, ela vai chegar primeiro do que todas elas. Se não chegar primeiro, é que mais vai ser recebida nessa questão, né? Então, eu acho que o esporte hoje ele tem que sim nortear uma questão nacional e a gente tem que dar muito valor a essas questões esportivas, através disso a gente consegue mais educação, entre outras coisas. Cara, você deu uma deixa interessante aqui, que é a pergunta que vem é a seguinte: o esporte é uma ferramenta social? Total. Nós pensarmos aí em questão de inserção, eu sempre falo que o esporte ele é uma ferramenta dessa inserção, mas ela não pode ser a ferramenta final, ou seja, todo mundo quer ser um jogador, um atleta, e nós sabemos que isso, pouquíssimas pessoas, em questão de porcentagem a nível nacional, né, vai chegar exatamente nesse distinto, mas ele é uma formação e uma ferramenta, sim, de inserção social, porque se você faz, por exemplo, uma descentralização em qualquer bairro, nós vamos ter, por exemplo, um atleta que ele é ídolo local. E aquele atleta sendo ídolo local, ele acaba sendo uma referência para todas as crianças que estão ali. Então, mais gente pratica, mais gente escuta o que ele fala. Você tem também uma diminuição de violência, você tem uma diminuição de drogas. O esporte é uma inserção, no geral... Então, você acha que o esporte ele tem uma capacidade que é psicossocial, além da questão da atividade física, ele tem influência de comportamento. Total. Né, porque essa referência que é regional, como a gente tem aí, né, jogadores, etc e tal, que esse cara ele vai numa escolinha, as crianças vão vir porque ele jogou. Então, eu quero repetir o modelo desse cara, porque talvez esse modelo deu sucesso para ele, talvez vai me dar sucesso. Você acha que é nesse caminho que o esporte ele é o maior, ou talvez a parte fundamental do esporte seria essa? Isso, não seria maior, mas eu acho que a questão é a base fundamental, ela é basicamente isso. A gente não pode generalizar só nessa questão, mas que ela tem um papel fundamental
para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor, com certeza. Cara, você falou de frustração, achei interessante, porque a vida e o esporte é assim, né? Um dia você vai perder. Exatamente. E naturalmente a gente não tem o hábito, e de fato não é bom perder. Nós temos que ser francos em relação às emoções. Mas é como eu administro uma derrota, uma frustração. De que maneira eu vou absorver? O que eu posso melhorar? Infelizmente a nossa cultura, principalmente hoje, está um pouco assim, olha, você não pode sofrer, e não é assim. Né? O esporte, ele é interessante nesse aspecto porque ao mesmo tempo que você está perdendo, você pode melhorar, você vai ter uma oportunidade outro dia de fazer as coisas de uma maneira diferente e poder ter um resultado diferente. Esse é o lado interessante também do fator social, porque ele te dá a esperança de mudar uma realidade atual. Exatamente, e eu chamo isso de fase crítica, né? Fase crítica? Fase Explica crítica. esse conceito pra gente, interessante isso aí. Quando você é criança, por exemplo, teu pai te leva para jogar bola, teu pai te leva para jogar vôlei, fazer algo assim. Até então não existe nenhuma cobrança sobre você se você errar um pênalti. Com 7, 8 anos ninguém vai te cobrar. Então você não tem o discernimento ainda mental dessa questão que você não pode errar. Você acredita que uma bola para fora, por exemplo, não é um erro. Você só perdeu aquele momento lá. A partir do momento que você tem uma cobrança do pai que você não pode errar o pênalti, você já mentalizou aquilo que é uma coisa preocupante. Então eu até chamo que a gente entra na fase crítica. Isso dos 13, 14 anos, depende muito do local, depende muito da realidade em que se vive, né? Mas quando você tem essa fase crítica, há uma demanda de uma perca de jogadores, de atletas, de praticantes gigantes em nosso país. Então, eles acabam indo para outra coisa, porque a partir do momento que eu comecei a ser cobrado porque eu errei um pênalti, eu não posso errar, que eu vou magoar o meu pai, eu vou magoar a minha equipe, eu vou ser, o pessoal da escola não vai me ver com outros olhos, você acaba se auto-sabotando e deixando para lá. Então a gente tem uma fase crítica, por exemplo, no nosso município, a gente fez uma base pequena de estudo, mas a fase crítica do nosso município, que não é só por isso, não vamos balizar só nessa questão, é 13, 14 anos. A gente tem uma demanda muito grande desses atletas, né? Ou praticantes de atividade física. Sim, e é interessante porque a ansiedade que é gerada pela pressão também traz esse aspecto psicológico de não entender o erro como uma possibilidade de uma melhora. É só como uma coisa definitiva. Errei, não sou bom, não sou capaz. É importante a gente mudar esse hábito, essa cultura. Né? É óbvio que um atleta de alto rendimento, ele vai ter que lidar com pressões. Sempre. Só que ele vai ser preparado para isso. Uma criança ou adolescente, ele está na fase de mudanças internas, externas, de identidade. É importante respeitar, gostei do seu conceito de fase crítica, interessante, é importante a gente respeitar essa transição. Mostrar para ele a importância que tem saber lidar com essas situações difíceis, que talvez numa situação, num relacionamento, num trabalho, num concurso, ele vai enfrentar a mesma situação, ansiedade é ansiedade. O que muda é o que disparou ela. Sim. Agora, você vai ficar nervoso numa situação de estresse, de pressão, é natural. Como a gente vai lidar com isso? O esporte é uma ferramenta de fato que ele prepara você para isso. Exatamente. Porque se você tem uma gama, às vezes o cara vai no karatê, mas ele gosta, sei lá, de taekwondo. Não, mas vai no Muay Thai, ele se encontrou. Acho que você deve ter alguns alunos que foram... uma mudança geral. Que foram mudando, aqui se encontrou. Ele, sim, né? sim. Por exemplo, aluno de futebol que foi para karatê, eu conheci uma mãe que falou, ele foi para karatê, ele adorou karatê. O karatê foi o nosso, assim, a gente colocou num centro da vila, um núcleo 2, que tinha um índice de violência alto. Pô, saiu 7 caras para a seleção paulista. E tem 3 que faz agora o movimento da Olimpíada, né? O Karate Kids Olímpico, né? Que já está com psicólogo, já está com tratamento. Né? São 3. São 3? Tem uma moça que chama Tristão, esqueci o nome dela, não sei o que era Tristão. Mais um cara e o Tyler. Eles saíram da vila, cara. O Tyler, ele disputou brasileiro, né? Foi o paulista brasileiro que foi disputar e o sul-americano, parece. O sul-americano ele foi aqui, mas não podemos contar com uma experiência sul-americana, porque ele não saiu daqui, né? Foi para São Paulo. Não, a nível de competição, né? Nível de competição. Ele foi brasileiro e paulista. Brasileiro e paulista. E hoje ele faz parte dessa seleção Kids aí, que é um projeto da Federação Paulista, mas que já engloba... E a seleção Kids, o que é? É uma pré-seleção para Olimpíadas? É um cara que já... Eles pegam... São vários no país, pelo que eu entendi, né? E eles pegam esse pessoal para fazer toda essa questão. Então, a gente leva eles até lá, eles fazem um treino lá em São Paulo com 40, 60, 70 pessoas da mesma idade. E depois tem a parte psicológica, a parte de alimentação. Então, é tudo já voltado. É um projeto, um big de um projeto, e a gente conseguiu colocar 3 itaienses lá. Mas de que maneira o esporte ajuda na formação, então? De tudo que você falou da fase crítica, explica um pouco pra gente
qual é o projeto para que essa criança adolescente, nessa fase, se de repente ela está no esporte e ela sentiu algum tipo de dificuldade, qual a proposta que hoje a secretaria tem para essa criança não abandonar o esporte? Tá. Essa fase, que a gente chama de fase crítica, também pode ser conhecida como burnout, né? Que é a mesma posição da fase crítica, ou seja, você fica nervoso, você tem essa fase e acaba não indo mais para nenhum lugar. O que a gente pensou em desenvolver, nós fizemos uma captação assim, em quatro partes. A massificação, uma descentralização esportiva, ou seja, nada é centralizado para um polo só. A gente tenta levar em vários polos a descentralização, para que aí sim a gente possa ter os ídolos locais, a descoberta de novos praticantes, não atletas, praticantes de atividade física, de repente de uma certa modalidade. De repente eu não sou um cara, que é verdade, eu não sou nenhum cara bom em futebol. E se eu não tivesse descoberto o basquete através de um outro polo esportivo, talvez hoje eu não teria uma vida, né, voltada para o esporte ou algo assim. Então a gente trouxe para cá essa mesma narrativa, esse mesmo tipo de pensamento, e a gente separou em 4 partes, né? Quais são? Massificação esportiva. Explica o que é massificação, então. A massificação esportiva, quando a gente chega num determinado município, se você percebe que ela tem uma onda de praticantes pequenos, você tem que fazer uma massificação. Primeiro, antes de eu implantar uma cultura em qualquer lugar, eu preciso massificar aquele local, né? Então, na massificação a gente fez bastante viagem, né? Com até então as modalidades já percorrentes aqui. Criamos novas modalidades, ou seja, aumentamos o número de modalidades. Daí dessa parte nós fizemos a descentralização esportiva, eu já tenho mais modalidades. Levo para mais polos, eu faço a descentralização esportiva. Através da descentralização esportiva nós criamos os ídolos locais, ou seja, você é bom de vôlei no teu bairro, mas você não joga para o nosso município, mas eu vi você jogar lá. Você se tornou uma referência naquele local, mais gente através de você procura a gente para exatamente fazer o mesmo que você faz, que é o vôlei, por exemplo, tá? Sim. Então nós fizemos a descentralização esportiva. Revitalizar o que já foi feito. Então, de repente, nós temos um ginásio que a gente pode dar um melhoramento para aquele ginásio. Pintura, porque é legal também a criança... Tem uma coisa assim, ó, se eu pintar uma pista de atletismo no chão, e se eu ter uma pista de tartan de última qualidade, a criança ela não vai entender, porque para ela tudo é igual. Então, por que a gente tem que ter uma estrutura do Japão, sendo que eu posso ter hoje uma estrutura criativa, né, que a gente chama de estrutura criativa, a gente quer apresentar o esporte para ela. Então, tanto faz a questão se eu ter um piso flutuante de quadra ou simplesmente um cimento pintado como se fosse uma quadra. O importante é essa introdução. Como nós vamos chegar num sistema esportivo para a criança, como que a gente vai vender, que não é nenhum sonho, como você vende para a criança a questão da atividade, como que ela vai receber isso, né? Então, nós criamos dessa maneira, nós revitalizamos algum espaço e criamos espaço esportivo. Onde não há espaço esportivo, onde há um espaço que você pode ter uma criatividade estruturada, que no caso pintei uma calçada numa pista de atletismo, ela não existe, mas ela passou a ser uma criatividade estruturada, ou seja, eu estruturei aquele espaço para que tenha essa pista e para que eu desenvolva alguém o interesse de correr ou saltar através da pista. É uma coisa simples, não é de melhor qualidade, não é a melhor do mundo, mas o efeito de princípio é o mesmo, né? Causar um interesse para essa criança. Ou seja, seria o gatilho disparador? Seria? É o gatilho disparador, que ela memoriza aquilo para ela e gostei. De repente ela daí sim vai se criando, vai se buscando novos espaços até ela chegar no espaço de qualidade. Bom, Bird, você já deu uma visão geral, falou um pouco de você, da sua experiência. E agora vamos entrar especificamente no seu trabalho em Itaí, ok? O que é a Secretaria de Esporte? Bom, a Secretaria de Esportes, ela funciona de várias maneiras, né? O nosso aqui é um departamento municipal de esportes, é um pouquinho abaixo da Secretaria, o que não muda, na realidade, quase nada, né? Mas ela oferece as atividades físicas gratuitas, né? A função de uma Secretaria de Esportes é exatamente isso, é você divulgar a atividade física, você atender toda a população nessa questão voltada para o lazer, para a prática de esporte e também para o alto rendimento. Aí nós separamos elas em tópicos e trabalhamos os 3 ao mesmo tempo. Muito bem, muito bem. Você já respondeu a função, que era a próxima pergunta que eu ia te fazer, Sim. Né? E, cara, qual é o grande desafio hoje, então, desse departamento? Bom, o nosso grande desafio, primeiro, é nós mantermos uma qualidade de atendimento, nós mantermos também essa melhora dia após dia. O desafio nosso realmente é dia após dia, né? Você... Hoje, se eu não me engano, a gente está entre 13 ou 14 modalidades. Então, nós temos hoje um amplo desafio de todos os lados. Você tem boxe,
você tem Muay Thai, você tem o Karatê, Taekwondo, Judô, Futsal, Futebol, Basquete, Vôlei, Natação, Hidroginástica. Bom, talvez eu vou me perder também aqui, né? O desafio nosso é realmente manter a qualidade de todas essas áreas, todos os esportes. Então, existe sim um trabalho árduo de todo o pessoal que está lá, todo mundo que está lá, para manter tudo isso em dia, né? E ao mesmo tempo trazer o maior número de crianças dentro do sistema esportivo, até 12, 13 anos, exatamente para quando chegar naquela fase crítica, nós termos um pouquinho mais de gente que sobe e que não desiste tanto. Exatamente para a gente manter a nossa qualidade. Lembrando que a nossa qualidade, como eu falei, o departamento nosso ele não trabalha com alto rendimento. A gente não baliza pelo alto rendimento. A gente baliza 80% das ações são para desenvolvimento humano. Então, o fato só da criança estar lá, podendo aprender, podendo realizar o movimento da maneira correta, né? Seguir uma metodologia de cada um tem uma metodologia, para a gente é o mais importante. Para, de repente, se vier se tornar um atleta, pelo menos essa base nós já demos a eles, né? De questão de desenvolvimento humano. Seria uma coisa que é menos erro. Né? Quanto menos errar quando subir, melhor para a gente. Muito bem, belo conceito. Acho que é interessante eu colocar isso para a população, não só de Itaí, porque o alcance é mundial, né? E quem estiver assistindo, explicar exatamente esse, na minha simples opinião, é o pulo do gato. É você fazer a parte do desenvolvimento humano. O que vem depois é consequência. E fruto do empenho de cada um. Que aí tem as questões da personalidade e individualidade que a gente tem que respeitar. Mas quando você prepara esse lado do desenvolvimento humano, você facilita ou você possibilita pessoas a poder chegar em seus objetivos ou sonhos. Né? Sim, a gente trabalha a questão esportiva aqui como uma oportunidade, mas ela não pode ser a oportunidade final do processo, né? De repente, através da oportunidade do esporte, ela possa estudar, ela possa ter uma concepção de trabalho, né? Então, eu acredito que assim, a gente dá essa oportunidade, mas ela não pode ser a oportunidade final. Em todos os processos, desde trabalho, educação, que seja na área esportiva, então a gente prefere sempre trabalhar o máximo possível pelo desenvolvimento humano. Legal, Bud. Então, explica esse conceito que eu achei interessante. Então, você não quer manter o atleta que está aí? Para nós, o interessante seria sim você fazer todo um desenvolvimento através do esporte para o nosso atleta aqui, mas que ele não pode ficar aqui. Seria um ato meio egoísta nosso dizer, nós temos um atleta de 20 anos, 22 aqui, que a gente ajuda. Eu acho que não é bem assim que a gente tem que chegar nessa questão de conceito. 13, 14 anos, você dá todo o balizamento de esporte para o atleta, para o menino, para a menina, tem toda a estrutura que ele já usa nossa, né? De repente você chegou com 15, alguma equipe, Flamengo, Fluminense, de alto rendimento, buscou ele, para a gente é muito interessante, porque a gente conseguiu chegar e a gente conseguiu fazer toda a base desse menino aqui de uma maneira correta, através do desenvolvimento humano, trabalho específico. Aí sim ele foi para um lugar que ele possa crescer. Né? Seria um pensamento meio egoísta eu dizer que não, aqui a gente vai cuidar dos atletas de 20, 22. Primeiro que a gente não vai ter essa capacidade em questão estrutural, né? Quando eu falo questão estrutural, eu digo, por mais que a gente se esforce o máximo possível, nós temos um limite, né? E se você pega um clube de grande capacidade, obviamente que ele vai ter não só melhores atletas, ele vai ter um técnico especializado em alguma determinada situação e que a gente não vai conseguir chegar nesse ponto. Então, quando você prepara o atleta ou a criança aqui, 15, 16, da melhor maneira possível e ele vai embora, para a gente é muito gratificante essa questão. Você já falou um pouco das modalidades que tem. Qual a modalidade hoje, Bud, que traz mais medalha para Itaí? Mais medalhas? Basicamente, quase todas elas estão trazendo medalha. Eu não vou assim dizer que a medalha é algo importante nessa questão, sim, mas sim. Ao mesmo tempo, em questão de números, isso. Acho que hoje o Karatê traz bastante medalha para nós aí. Até o ano passado, se eu não me engano, foram 330 medalhas em um ano, né? No ano antes da pandemia, né? O pandêmico nós não tivemos nenhuma competição. E o que é bacana, assim, nós criamos 2 centros de artes marciais aqui. Nós temos o Karatê, o Muay Thai, o boxe, judô, nós temos a ginástica olímpica, né? A ginástica artística, perdão. E a gente acabou fazendo alguns estudos e colocou um núcleo 2 num bairro nosso aqui chamado São Salvador, muito próximo ali da Capitão Cesário, entre outros ali. E desse bairro a gente teve um sucesso absoluto, porque nós tivemos aí, hoje na seleção paulista de Karatê, a gente tem 7 crianças que são oriundos desses bairros, né? E 3 hoje estão fazendo parte do projeto Kids Olímpico, ou seja,
Eles vão para São Paulo, tem todo um tratamento lá com psicólogo, com alimentação, treina com técnico que possivelmente sempre é da seleção. Então, é um ganho de experiência para eles. A gente tem atleta ali que nunca saiu da cidade até chegar ao projeto, né? A partir do momento que se teve o projeto, houve essa descoberta e os meninos hoje estão vivendo do esporte, estão correndo atrás de um sonho do esporte. Então isso quer dizer que Itaí tem a chance de colocar um representante do Brasil nas Olimpíadas através desse isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Vai levar um certo tempo, porque os meninos têm 14, 15 anos, né? Tem todo aquele processo. Mas a gente tem o Irian já, que já é o nosso campeão mundial. O Irian já disputou 2 mundiais, Itália e Portugal. Iria para a Turquia na questão, mas como veio o ano pandêmico, acabou não fazendo, né? Está em treinamento com a gente, o Irian, ele é down. E é o nosso Usain Bolt, que ele ganha tudo, né? Peso, dardo, disco, onde tem Irian é medalha. Então, para a gente é gratificante. Não o fator da medalha, mas é onde você pode levar o menino nessa questão de desenvolvimento, exatamente por isso. O que o esporte consegue agregar na vida de cada um. E além desse fator humano, né? Tem a questão da cidade também. O que representa uma cidade pequena como Itaí, tem uma pessoa chegando em outro continente, levando o nome da cidade Sim. e trazendo esse reconhecimento para a cidade também, né? Isso é muito importante, né? E para a gente também, muito trabalho e muito gratificante. Hoje, Itaí tem 35 polos esportivos, né? Se a gente pensar, a Unesco, ela tem uma medida pequena lá de cálculo, que são para cada habitante 4 metros quadrados de edificação esportiva. Hoje, Itaí está muito próximo do que a Unesco sugere. Nós temos 2,98 metros quadrados de espaço de esporte para cada habitante. Então, a gente está muito próximo do que a Unesco sugere. Então, para a gente é uma questão que a gente trabalhou bastante. É sinal que a gente fez uma gestão e corre atrás dessa gestão. Não eu digo como um todo, né, o município como um todo, buscou isso. E isso é muito gratificante para a gente, né? Você tem campo society, você tem ringue de boxe, você tem piscina para natação, hidroginástica, você tem 3 ginásios, você tem campo de futebol, o que você imaginar tem. Eu acho que isso é muito bacana para uma cidade de 27 mil habitantes, né? Ela é muito bem atendida, né? A gente tem, por exemplo, eu tenho um mapeamento, acho que vocês vão mostrar lá, a gente mapeou toda a área do município de Itaí e toda essa área ela atende qualquer atividade esportiva, né? Isso para a gente é muito importante. Muito bem, a edição vai cuidar disso, ok? A gente vai colocar lá, enquanto a gente estiver falando aqui, a edição também vai colocar tudo isso que o Bud tem trazido para a gente, porque são informações importantes. De repente, você imaginava que a proposta era o teu filho ficar em Itaí e, pelo contrário, né? É que ele cresça e alcance, como ser humano e como atleta, mais campo em outros lados do mundo, que é um projeto muito importante e que eu acho que, de fato, traz uma diferença para a cidade de Itaí. Qual foi o grande desafio quando você chegou em Itaí, né? Que você percebeu que poderia melhorar? Bom, quando cheguei aqui, eu acredito que a questão, o desafio é você perceber que o município ele é grande, né? E ele tem vários potenciais, como a represa, como essas partes esportivas, a gente poderia crescer um pouquinho mais, até para aumentar o leque de atividade física, né? Hoje eu estou na 2ª gestão já, então estou indo para são 5 anos, né? Há sim bastante trabalho a se fazer. E a gente procura, como eu disse lá no início da conversa, o desafio ele é todo dia, né? Todo dia você se levanta, você tenta fazer o seu melhor, se frustra, é contente. Acho que esse é o desafio da gestão, é isso, é você tentar o seu melhor todos os dias, todas as horas, todas as maneiras. Tentar levar assim, porque a gente tem que pensar que a gestão não pode ser para mim. É uma gestão para a comunidade, é uma gestão para o meio esportivo. Então, o que eu faço para poder melhorar todas essas questões, não só uma coisa minha, isso é muito pelo contrário, né? Fazer a gestão para quem serve a gestão, para quem é da gestão. Então, isso é muito importante. Muito bem. E frente à pandemia, você tocou nesse assunto, a gente percebeu aí que de fato o mundo parou, né? Sim. Quais foram as soluções ou as possibilidades que vocês criaram frente à pandemia? A gente tem que tirar todo o lado positivo, né? Na pandemia, nós criamos... A primeira coisa foi revitalizar todos os espaços esportivos. Para quê? A pandemia, uma hora, ela vai acabar, né? Com a revitalização de todos os espaços esportivos, quando você vai receber o aluno, a criança, você está com a tua primeira problemática, que é aquilo que pode ser de repente ultrapassado ou não, já está reformado, já está preparado para receber, né? Se já pensou em questão de erro, já consertou o erro, então a criança ela já vem com um mundo diferente, com um mundo totalmente novo. Ela saiu de um treinamento, está 2 anos parado,
daqui a pouco ela volta, é uma outra questão, né? Então, a primeira parte foi a revitalização, né, de meio interno. Nada que a gente possa fazer pode ser tanto externo, né? Mas todos os meios internos nossos estão todos arrumados. Isso é bem legal, está tudo revitalizado, luzes, o que você imaginar. Para a gente não ficar parado, porque a pandemia ela também gerou essa questão, para a gente que tem uma vida um pouco mais movimentada, ela para, né? Para um atleta ele para, mas ela não ataca tanto. Para um deficiente físico que começou a participar de todas as áreas esportivas, não pode fazer mais nada. Então, para ele é muito complicado. Eu encaro isso até como, daqui a pouco, as leis, elas podem ser esquecidas esportivas exatamente porque eles não estão participando, né? Crianças também deixaram de ir ao parquinho, por exemplo. Então, aquele movimento precoce de atividade física, ele também deixou de existir. Isso é fator preocupante. O que a gente fez, não só na revitalização, a gente também criou desafios online, né? Nós fizemos a Corrida das Trincheiras, que a gente movimentou 140 pessoas, não foram tantas as pessoas do que como a gente tinha presencial, mas ao mesmo tempo a gente teve ligação de falar, cara, obrigado, a minha esposa voltou a fazer uma atividade, está contente, não vai mais brigar comigo, o cara também está se movimentando, meu filho quer participar, então isso para a gente é muito gratificante. Talvez uma próxima agora com o desafio pai, mãe, filho, todos unidos através da atividade, alongando, a gente está pensando nisso ainda. Legal, legal. Um momento que a Vibe sempre propõe aí para os seus entrevistados é um momento reflexivo. Qual o legado que o Bird, pessoa, não secretário, qual o legado que o Bird quer deixar para Itaí? Eu acho que não só o Bird ou o secretário ou algo assim, a primeira proporção é amar tudo aquilo que se faz, né? Você ter um pouquinho mais de profissionalismo em tudo aquilo que você coloca a mão, né? Eu espero ter sido, ou espero ser, pelo menos essa parte, algo que a gente possa falar que é legado, né? Eu acho que o maior legado que a gente deixa é a questão de você exatamente correr atrás dos seus sonhos, não frustrar ninguém através da atividade física, que isso é muito importante. E o legado da saúde, né? Se nós trabalharmos aí e termos pessoas mais saudáveis, há um movimento maior hoje no município de pessoas que praticam atividade física, talvez seja esse já o legado. Você conseguiu implantar ou implementar algo de saúde para um município, né? O município ele acaba crescendo através da atividade, as pessoas acabam procurando e sentindo mais o prazer da atividade física através disso. Acho que legado, acho que o Bird ele não deixa nenhum, ele pode ter, de repente, participar de algo para construir uma questão evolutiva nesse município, que é o que a gente buscou até agora. Muito bem. Cara, deixa seu recado aí. Tá livre para você falar o que você quiser, a câmera é tua. Como eu falei para vocês, o esporte é minha vida. São de 39 anos, são 30 dedicados a ele, né? E eu não vou saber falar outra coisa para você, a não ser, mais uma vez, o esporte é vida. Né? Que a gente deixe, quando você fala legado, que a gente possa deixar um pouquinho uma semente plantada dessa questão das pessoas se interessarem mais pela atividade física, saberem essa questão de preservação através de tudo isso pela atividade física, né? O esporte, eu deixo uma frase lá na piscina que é: o esporte constrói soluções futuras, né? E quando a gente fala de construir soluções futuras, a gente não está dizendo de atleta. A gente está dizendo sim desenvolvimento humano, em questão de saúde, em questão de eu entender o meu parceiro, o meu amigo, né? Saber também levar, de repente eu tenho um dia ruim, você tem um dia ruim, então o esporte ele traz isso, porque nem sempre a gente está nessa vibe que você falou, né? Nem sempre é uma coisa alegre, mas o que a gente puder... a primeira, acho que a palavra ela é compreensão. Eu acho que isso a gente tem que ter não só no esporte, mas no mundo inteiro, um pouco mais de compreensão, paciência, que nem sempre a gente acerta, mas a gente busca sempre fazer o melhor. Valeu, Bird. Obrigado pela entrevista, viu? Tchau, tchau. Tudo de bom pra você. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, gente.